Olá, pessoal. Sétimo ano, aqui é o professor Valdivino. Hoje vamos estudar a definição dos polígonos. Primeiro vamos entender o que significa a palavra polígonos. Olha bem como eu fiz aqui, ó. Poli significa muitos, mais gonos significa ângulo. Então, o que significa polígono? Polígonos são figuras de vários ângulos. Bom, o número de lados e ângulos de um polígono. Primeiro polígono mais fácil de ser estudado é o triângulo. Gente, o triângulo é uma figura que ela possui 3 lados e 3 ângulos. Por isso que recebe o nome, ó, triângulo, 3 ângulos. Os quadriláteros. Nós temos vários tipos de quadriláteros, pessoal. Quadriláteros são figuras de 4 lados. Nós temos o quadrado, temos o retângulo, temos o trapézio, temos o losango. Tudo isso são figuras de 4 lados. Todas elas chamam quadriláteros. É claro que cada uma tem uma classificação diferente. Mas aqui nós estamos estudando apenas o nome da figura de 4 lados. Ok? O quadrado, por exemplo, ele tem 4 ângulos, cada um de 90 graus, porque esse ângulo é reto. Ok? E cada lado, todos os lados são iguais. Agora nós vamos estudar. Que figura é essa? Pentágono. Por que penta? Penta porque ela possui 5 lados e 5 ângulos, tá? Vocês perceberam que a quantidade de lados é a quantidade de ângulos. Ela tem 5 ângulos internos, 5 ângulos externos, por isso ela recebe o nome de pentágono. E temos também o hexágono, o hexágono. Ela possui 6 lados e 6 ângulos. Então, ele tem 6 ângulos internos, 6 ângulos externos. Bom, pessoal, vejam bem para vocês que todas as figuras planas são polígonos. A única exceção é o círculo, porque não possui lados. Porque eu coloquei lá em cima, poli, vários. Gono, ângulo. Para ser polígono, ele tem que ter vários lados ou vários ângulos, porque a quantidade de lados é a mesma da de ângulo. Por isso que o círculo não é um polígono. Ok? Aí tem outros, pessoal. Tem o octógono, 8, gono, figura de 8 ângulos. Eneágono, ene, 9, gono, ângulo, 9 ângulo. Decágono, decágono, dodecágono, e aí vai indo até o icoságono, ok? Isso aqui são os nomes dos polígonos devido à quantidade de ângulos. Bem, dentro dos polígonos nós vamos estudar as diagonais. O que são as diagonais? Diagonais é um segmento de reta que parte de um vértice a outro não consecutivo. Pessoal, veja a palavra, não consecutivo. E tem que ser um segmento de reta que parte dentro da figura. Vejam vocês aqui, eu tenho esse vértice aqui, concorda comigo? Esse vértice, esse lado, pessoal, esse outro aqui, são lados consecutivos. Então, ele não é diagonal. Diagonal, ele tem que estar dentro da figura. Bom, como é que eu sei quantas diagonais cada figura tem? Bom, por isso vocês têm uma fórmula. Olha bem aqui a forma da diagonal. D é igual N, que é a quantidade de lados, vezes N, que é a quantidade de lados, menos 3 dividido para 2. Bom, pessoal, eu coloquei 3 observações que são muito importantes para vocês memorizarem. Vejam, a primeira observação, para cada vértice, só posso traçar N menos 3 diagonais. Então, veja, N é a quantidade de lados. Para cada vértice, eu só posso traçar N menos 3 lados. Bom, então vamos aqui nessa figura. Nessa figura, nós sabemos que o pentágono tem 5 lados. Então, você vai colocar aqui, 5 menos 3 dá 2. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que de cada vértice só pode sair 2 diagonais. Olha aqui, desse vértice só saiu 2 diagonais, desse vértice só saiu 2 diagonais, desse vértice saiu 2 diagonais e desse vértice saiu 2 diagonais. Outra observação importante referente à fórmula. Dividindo por 2, por quê? Por que a fórmula eu tenho que dividir por 2? Pessoal, eu tenho que dividir por 2 porque eu tenho as diagonais duplicadas. Veja bem aqui, pessoal, eu saí desse ponto aqui, vou descer lá embaixo, certo? Se eu quisesse sair desse ponto, eu ia voltar para o ponto de cima na mesma diagonal. Você concorda que ela duplicou? Ela vem e volta, então ela duplicou.
Essa outra aqui também, ó, ela vem e volta, então ela duplicou. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Entenderam? Olha o terceiro caso. O terceiro caso eu vou responder a questão para depois eu falar para vocês. Então vejam. Pessoal, como é que você sabe? Você já sabe que D significa diagonal, N significa quantidade de lados. Quantos lados a figura tem? 5, então você vai substituir o 5 onde tem o N. Então vai ficar 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Primeiro, é claro que vocês resolvem que está dentro do parênteses. Então vai ficar 5 vezes 5 menos 3, 2. Aí eu multiplico 2 vezes 5, 10, dividido para 2, 5. Agora eu vou na observação. Ó. O único polígono que tem o número de lados igual ao número de diagonais é o pentágono. Quantos lados tem esse polígono, alunos? 5. Qual foi o resultado da diagonal? 5. Portanto, pessoal, é o único polígono que a mesma quantidade de lado é o mesmo da diagonal. Entenderam, pessoal? Então fica claro para que vocês entendam essa característica. E essas 3 observações são de fundamental importância. Volto a dizer, a mais importante é essa daqui, ó. Para cada vértice, eu vou usar n menos 3. Pessoal, cuidado! Essa forma eu aplico para qualquer polígono, mas para o pentágono só pode sair 2 diagonais. Se eu fosse calcular do hexágono, já ia mudar, porque hexágono é 6, ó. 6 menos 3, então dá 3. Então, do hexágono, quantas diagonais sai de cada vértice? 3. Se fosse o heptágono é uma figura de quantos lados? 7. Aí você substitui lá, ó, 7 menos 3, 4. Do heptágono de cada vértice tem que sair quantas diagonais? 4 diagonais. Então, fica claro, pessoal, para cada polígono isso muda, mas a forma para todos é n menos 3. Tá claro? Beleza. Pessoal, continuando aqui um detalhezinho muito importante que nós temos, eu falei aqui para vocês, ó, vou voltar um pouquinho, o ângulo interno e o ângulo externo. Pessoal, os alunos acham que esse aqui é o ângulo interno, concorda comigo? Eles acham que o ângulo externo é tudo isso aqui, ó, pessoal, e não é. O ângulo externo, pessoal, você vai prolongar aquele segmento, ele vai ter esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedaço é que é o ângulo externo. O ângulo externo ele tem que fazer a ligação com o ângulo interno. Ah, poderia ser esse outro lado aqui também, ó. Isso aqui também, eu teria ele, ó. Porque a soma do interno com o externo não pode ultrapassar de 180 graus, ok? Vocês vão estudar isso mais na frente. Eu só quis dizer isso para vocês porque eu falei da palavra externo.